小僧、名乗ってみろ。ロロノア。E a primeira pergunta é do Ian Gabriel. Olá supernovas, vocês acham que no final do arco de Egghead os Mugiwaras vão ter um aumento de recompensa considerável? Tendo em vista que todo final de arco a recompensa aumenta? Cara, é só você pensar no que você mesmo perguntou e você vai ter a resposta. Imagine que nesse arco os Mugiwaras estão literalmente lutando contra os 5 anciãos do mundo de One Piece, aqueles que nunca saem de Mary Joa e tiveram que sair os 5 pra impedir que Luffy saísse daquela ilha com vida, e o próprio Luffy tá conseguindo lidar com Gorosei e um almirante ao mesmo tempo. Então é muito difícil que a recompensa deles não suba a níveis estratosféricos depois de Egghead, inclusive com a possibilidade de que a recompensa de Luffy não só seja muito alta, mas o seu cartaz também mude de vivo ou morto para apenas morto, que é uma coisa que a gente já teorizou aqui no canal outras vezes e seria muito interessante ver isso na obra. Até porque o governo mundial já estava babando atrás de Luffy por muito tempo, e agora então que ele simplesmente está lidando com um dos Gorosei, e até com uma relativa facilidade, isso é muito afrontoso pro governo e eles não podem deixar isso escapar facilmente. Talvez o Oda dê uma zoada no Chopper como sempre, talvez o Zoro não consiga tanta recompensa por não ter feito absolutamente nada, mas o bando como um todo vai ganhar muita relevância nessa reta final, principalmente depois dos incidentes de Egghead. Eles não vão ter vida fácil e não vai ser uma simples fuga pra viver outra aventura em alguma outra ilha. E é isso que tá deixando o final de Egghead ainda mais emocionante. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. E se você ainda não conhece e não sabe como participar desse quadro, é muito simples. Basta ir lá no nosso Instagram, @canal Supernovas, e fazer um comentário em um dos posts de perguntas que a gente faz semanalmente por lá. Existem grandes chances de você aparecer em algum vídeo nosso, principalmente se a sua pergunta for boa. Então capriche nas perguntas e nas teorias, e quem sabe vocês apareçam em um vídeo nosso. Então sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. E galera, para quem nos segue lá no Instagram, viram que a gente deixou a nossa homenagem ali pro Akira Toriyama, que é simplesmente o Pelé dos animes e mangás. Ele foi uma figura sensacional e que com certeza se você assiste Shonen hoje, você deve boa parte disso a esse cara. Nós ficamos muito tristes quando a gente soube dessa notícia e infelizmente isso também pode afetar One Piece, porque o Oda se inspirava, ele era forte amigo do Akira e muito provavelmente talvez exista alguma pausa em One Piece ou alguma coisa que afete a obra. Dito isso, nós vamos reforçar de vídeos de teorias pra vocês enquanto a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com One Piece, mas podem ficar tranquilos que vai ter vídeo no canal sim, e assim que sair o capítulo novo a gente vai fazendo a nossa análise. Então dito isso, a gente pode ir para a próxima pergunta agora, e descanse em paz Akira Toriyama. O Five falou o seguinte: com Shanks e Mu e Barba Negra se movendo, você não acha que veremos One Piece bem antes do esperado? Cara, eu me lembro como se fosse hoje de uma citação do Oda, em que ele diz que quando o Ruivo começasse a aparecer com frequência na obra, nós estaríamos muito perto do final. É claro que várias dessas citações também incluem que One Piece ia acabar em 5 anos, 2 anos, 10 anos no máximo, e a gente tá aí com quase 27 anos de obra, e isso se deve ao fato que o Oda não planejou esse universo tão gigantesco desde o começo da obra. Afinal, o One Piece deveria girar em torno apenas dos 4 Yonkous e acabou sendo introduzido os Shichibukais, que nos deram arcos gigantescos como Dressrosa. Então, embora o Oda seja um gênio, com certeza ele não tem total controle sobre o planejamento de sua obra. Porém, as coisas começam a se encaixar principalmente quando a gente tá chegando no final dela, até porque não tem nem mais inimigos suficientes para prolongar a obra por mais de 5 anos ou por mais 10 anos. É impossível e Oda tem que começar a planejar o fim de One Piece, e isso que ele falou se aplica muito bem aqui. O Shanks aparecendo com tanta frequência demonstra que nós não estamos mais entre arcos com aventuras como a gente tá acostumado a ver, e sim estamos rumando de verdade agora para a guerra final de One Piece. Afinal, em um arco que era para ser apenas de transição entre aspas, nós temos 5 Goroseis e um almirante no mesmo lugar. Então, cara, o Oda com certeza tá querendo terminar sua obra, ele tá querendo dar uma conclusão muito épica pra tudo isso, e a gente tá vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Barba Negra sempre esteve ali nas entrelinhas, fazendo seus movimentos. Shanks aparecia uma vez ou outra, apareceu 7 vezes em 25 anos, mas agora quase todo o capítulo a gente tem alguma menção ao Ruivo, só agora que não, porque a gente tá concluindo Egghead, mas antes disso a gente teve várias menções a ele inclusive mostrando o seu poder. Então, cara, a gente tá muito perto
perto sim do final de One Piece, e o movimento desses três personagens deixa isso bem claro. Afinal, até pouco tempo atrás a gente não tinha nem ouvido a voz, entre aspas, do Imu, a gente não tinha nem lido ele falando alguma coisa, e agora a gente sabe até quase qual que é o poder desse cara, de se transformar em uma criatura gigantesca e sombria. Então, cara, a gente tá muito perto do final de One Piece, isso é muito tangível, e eu tenho certeza absoluta que os próximos arcos serão os últimos, em preparação para a guerra final. E falando em final, o Isaac Viana falou o seguinte: salve canal Supernovas, tô por aqui novamente. Manos, esse último capítulo, pelo menos pra mim, mostrou que escapar de Egghead será uma tarefa muito difícil. Sei que o Oda planeja muito bem seus arcos, mas queria saber qual o palpite de vocês quanto a essa fuga. O que vocês esperam no desfecho desse arco? Abraços. Cara, aqui você falou uma coisa muito interessante. Nós sabemos que o Oda planeja muito bem os seus arcos, então ele não colocaria 5 Goroseis em um arco sabendo que o Luffy não consegue. Ponto. Ele não consegue lidar com isso tudo. Na realidade, no atual momento da obra, nem adianta juntar todos os Mugiwaras que não vão ser capazes de lutar contra 5 Goroseis e um almirante. É sempre bom lembrar que esses velhos sozinhos, eles podem até ser derrotados facilmente pelo Luffy, por exemplo, que hoje está no nível Yonkou incontestavelmente. Porém, se juntarem 5 ameaças nível Yonkou, o Luffy não vai ser capaz de derrotar eles sozinhos, nem com a ajuda de seus braços direitos. Então é uma ameaça que o Oda está deixando claro, eles não vão ser derrotados aqui, e essa luta não vai acontecer agora. Então muito provavelmente algo vai acontecer que vai fazer os Mugiwaras ganharem tempo para fugir. Somente isso, eles não vão precisar lutar até a morte, até porque isso seria suicídio. Lutar contra 5 Goroseis agora, nesse atual momento, principalmente depois do Luffy estar cansado, seria simplesmente suicídio, não teria como isso acontecer. E o que eu acho provável para o desfecho desse arco é que o Oda utilize elementos que ele já introduziu nesse mesmo arco, como o robô do século perdido e até mesmo o próprio Dragon. E aqui eu vou explicar por quê. O robô do século perdido, embora ele talvez não tenha muita força física, ele é uma criatura gigantesca que com certeza é capaz de ganhar bastante tempo pro Luffy e os Mugiwaras fugirem, mesmo que morra no processo, e é bem provável que isso aconteça. E sim, cara, o Dragon ele pode aparecer no final para modificar o clima e fazer com que os Mugiwaras tenham uma fuga mais favorável, como por exemplo criando maremotos, criando tufões, criando neblina intensa, algo que facilite a fuga dos Mugiwaras só para eles saírem dali. Não dá para os Mugiwaras vencerem os Gorosei numa batalha, e o Oda sabe disso e ele não vai forçar nada desse tipo, até porque, cara, o Zoro ainda tá lutando contra o Luffy. Até ele parar de lutar contra o Luffy e lutar contra os Gorosei, vai dar ruim, com certeza não vai dar certo, o Oda não vai fazer isso, eu tenho certeza disso, e muito provavelmente vai ser uma fuga desesperada de Egghead, e é como você falou, vai ser muito difícil, porém, vai ter ajuda externa e a gente tem certeza disso. O que vai acontecer é, todos os Goroseis vão chegar, o Vegapunk vai terminar sua mensagem, ele vai conseguir passar, talvez ali impeça no momento em que ele vá falar o nome do reino antigo, como vazaram algumas teorias, mas é claro que não tem nada confirmado ainda, e quando os Gorosei forem pra cima de Luffy e dos Mugiwaras pra tentarem acabar com isso ali mesmo, algo vai acontecer, alguma intervenção externa, o Dragon ou o robô do século perdido vai só segurar eles enquanto o Sunny navega pra longe daquela ilha. Eu acho que é isso que vai acontecer, é o cenário mais fácil, a saída mais tranquila pro Oda, e eu sinceramente não vejo outros cenários possíveis. Porém, comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nesse desfecho, vamos ver se vocês acertam o final de Egghead, quem sabe a gente coloque no vídeo de capítulo quando isso acontecer. E a próxima pergunta eu vou responder duas perguntas em uma que se entrelaçam perfeitamente. A primeira é do Jean Alcântara. Ele falou o seguinte: salve Supernovas, duas perguntas. A primeira, vocês acham que o Luffy vai ter mais um power up para enfrentar os Gorosei? E segundo, eu confesso que achei meio decepcionante os 5 aparecerem agora já. Qual a opinião de vocês? E a próxima pergunta que se relaciona com essa é do nosso caro amigo Alan. Ele falou o seguinte: salve Supernovas, o que vocês acham que pode ocorrer durante esse intervalo de tempo até a revelação do Vegapunk? Quantas lutas teremos? O Luffy vai conseguir bater de frente contra os 5 Gorosei? Abraços. E cara, essa é a pergunta de muita gente que comentou no post, e é bom que a gente sintetiza isso tudo e responde de uma vez só. Primeiramente, não é meio decepcionante os Gorosei aparecerem todos agora, porque a gente já tá hypando isso há muito tempo, e o Oda não vai ter tempo mais de ficar introduzindo um Gorosei de cada vez, um Gorosei no arco, outro Gorosei só no próximo, e ter aquele desenvolvimento todo. Cara, a gente já sabe, eles são os velhos que comandam o mundo, acima deles
deles só o Imu e eles têm um poder de criaturas monstruosas da mitologia japonesa. Ponto. A gente não precisa ter desenvolvimento em relação a eles. E a gente já tem tudo que a gente precisa saber para os 5 aparecerem agora. Porém, aí vem a segunda parte dessas perguntas. O Luffy vai ganhar um power-up para enfrentar os Gorosei? Vão ter quantas lutas até o Vegapunk conseguir revelar tudo? Cara, não vai ter luta. Como eu respondi na pergunta passada, é muito difícil que o Oda desenvolva alguma luta nesse momento, até porque os Mugiwaras não têm a menor chance de enfrentar os Gorosei agora. Os 5 de uma vez não dá. Um ou outro, talvez até 2, no máximo 3, eu acho 3 ainda muito. Teria que fazer uma dinâmica muito boa entre os Mugiwaras para enfrentar, mas 5 de uma vez não dá nesse momento da obra. Então, na minha opinião, a gente chegou naquele momento clímax dos vilões. Sabe Vingadores Ultimato, quando o exército do Thanos inteiro aparece de um lado e só tem o Capitão América sozinho segurando o escudo quebrado dele e um martelo? É basicamente isso. Tem o Luffy com um poder absurdo, com certeza, mas ele tá sozinho. Tem o Sanji ali meio capenga, tem o Zoro lutando contra o Rob Lucci, tá todo mundo dispersado e subiram do chão das cinzas 5 Gorosei. 5 anciãos com poderes absurdamente fortes e são inegavelmente muito mais fortes do que qualquer Mugiwara tirando ali o Luffy. Então nesse momento os vilões estão muito em vantagem e é muito difícil que o Oda trabalhe num tipo X1 ou num tipo lutas mesmo que seja, porque não dá, cara, não dá pra vencer. E esse momento são os capítulos que antecedem a grande reviravolta de Egghead, que é o que vai gerar um incidente que vai ser divulgado no mundo, no qual algo vai acontecer e vai fazer com que o jogo vire e os Mugiwaras consigam escapar em segurança. O que vai ser? Já soltei aqui minhas teorias, essa é a minha opinião. Talvez isso mude ao longo do tempo, talvez chegue mais alguém, talvez chegue, sei lá, até Shanks, porque o Shanks até agora também tá perdido, a gente não sabe exatamente pra onde ele foi depois de Elbaf, então é bem difícil. Já chegaram gigantes também, mas até os gigantes não são suficientes pra essa ameaça. Eu acho que é uma ameaça nível maior, precisa ter alguém do patamar de Dragon, de Shanks, ou até mesmo o robô do século perdido, dependendo da força dele. E a minha opinião é essa, não vai ter luta. Guardem o que eu tô falando pra vocês. Talvez tenha, sei lá, os vilões demonstrando o nível de poder deles, batendo no Luffy, alguma coisa do tipo, mas algo breve. A conclusão de Egghead tá muito próxima, e assim que o Vegapunk terminar de revelar o século perdido, acabou. A gente vai ter tudo que a gente precisa pra sair de Egghead. Vegapunk é a única coisa que ainda nos prende nessa ilha, porque a gente precisa saber dessa revelação e depois acabou. Próxima ilha com certeza vai ser, talvez Elbaf, ou vai ser alguma ilha porta de Laugh Tale. A gente já tá bem no final e a gente precisa fugir o mais rápido possível. A sensação é essa, a gente precisa fugir de Egghead e não tem como ficar nessa ilha mais. E a próxima pergunta é do Julie. Ele falou o seguinte: uma dúvida, a fruta do Barba Negra pode ter o mesmo poder do Imu-sama? Pode ser o desejo de alguém de ser como ele? Cara, isso é muito interessante porque tem muita gente que levou a teoria do Vegapunk como canônica e eu acho isso muito certo, na verdade. É a pessoa mais inteligente de One Piece, inclusive dito pelo próprio Oda que ele seria aquele que ia revelar a origem das Akumas no Mi e tudo sobre essas frutas, então faz sentido que a gente pegue isso como verdade absoluta. Porém, a gente tem que lembrar que, palavras do próprio Vegapunk, isso é apenas uma teoria. Então não tem como a gente acreditar 100% nisso ainda. Porém, levando isso em consideração e de certa forma tirando como se fosse verdade absoluta, faria muito sentido que algumas frutas pudessem ser inspiradas no desejo de ser outras pessoas. E aí eu tiro a própria fruta do Nika. Alguém pode ter visto o Nika com o poder original da fruta dele, sem precisar de qualquer efeito de fruta ou de Akuma no Mi nenhuma, e alguém quis ser como ele, se inspirou nele e dessa forma nasceu uma fruta com exato esse poder e ela tem sido passada de geração em geração. E isso poderia sim acontecer com o Imu também. Porém, eu acho que nesse caso em específico a fruta do Imu já está bem definida e a do Barba Negra também. A do Barba Negra é a fruta da escuridão e ela tem essas propriedades. O buraco negro, ela tem as propriedades de sugar tudo aquilo pra dentro dele, lá ele. Tem a propriedade de... ela tem a propriedade de fazer o seu usuário levar o dobro de dano, então ela é bem definida. E a fruta do Imu, por incrível que pareça, também é. A criatura que ele parece ser inspirado é o Umibozo, que a gente já falou em alguns vídeos aqui do canal. As semelhanças físicas são absurdas. Talvez o poder dele seja bastante inspirado nessa criatura, uma criatura marítima. Seria inclusive a primeira criatura em One Piece que tem o poder de uma Akuma no Mi e consegue navegar na água. Então eu acho que nesse caso em específico não tem muito de inspiração. Porém, o Léo aí tá fazendo um vídeo sobre o Nika e sobre o Luffy, e nesse vídeo sim a gente vai falar sobre isso, mas na visão do Luffy. O Luffy ter a fruta de alguém que ele se inspirou indiretamente e os seus antepassados fizeram o mesmo. Então é muito mais pra
pra essa linha, eu acho que o Barba Negra não necessariamente se inspirou em Mu. Na verdade, se tivesse alguém que o Barba Negra se inspirou, seria Shebeck, e a gente sabe bastante disso, a gente já teorizou sobre isso várias vezes, e essa é a minha visão sobre esse tema. Mas não descarto a possibilidade, na verdade, imagina que louco seria se o Imu tivesse, na verdade, um poder do Teach amplificado, porque ele seria a criatura original, e o Luffy teria que derrotar a escuridão 2 vezes pra trazer o verdadeiro amanhecer. Seria muito louco e muito poético, e eu acho que o Oda poderia muito bem fazer uma coisa dessas, mas na minha visão eu acho que ainda não é isso. E galera, é com isso que nós encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de One Piece, porque a gente tá quase chegando na meta de 80 mil inscritos, cara, e seria muito importante chegar nessa meta ainda esse ano. E comentem o que vocês acharam das teorias que a gente trouxe e das respostas que a gente deu nesse vídeo, e coloquem suas perguntas aí embaixo, a gente vai responder a quantidade de comentários que a gente conseguir. A gente gosta muito de ler as teorias de vocês, e é sempre bom ter os comentários de vocês, porque nos apoia e nos mostra que vocês gostam do nosso conteúdo. E se vocês querem participar do próximo vídeo, mandem suas perguntas lá no post no Instagram, é um dos primeiros links aí na descrição, @canalsupernovas. E é isso, galera, valeu!